Agora sim eu conto a você, meu amigo e minha amiga, que quase 2 anos depois, a Justiça da Paraíba decidiu reabrir o processo contra Marvin Correia. Esse jovem, acusado de ter participado da chacina daquela família de paraibanos na cidade de Piós, na Espanha. Você lembra? Isso aconteceu há alguns anos, não é? O executor está preso, condenado à prisão perpétua lá no país, tá? E Glaucio Araújo agora entra ao vivo para contar pra gente os detalhes e do porquê dessa reabertura de processo. Boa tarde, Glaucio, seja bem-vinda, minha amiga. Olá, Paulo Neto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Verdade. Paulo Neto, esse crime aconteceu em 2016. Na época, ele chocou o mundo inteiro, porque a pergunta era quem matou essa família e por que essa família foi morta de uma forma tão cruel e brutal. Na época, Patrick chegou a ser ouvido, mas foi liberado e depois, com o andamento das investigações, a polícia chegou até ele como autor desse crime. Ele explicou que matou primeiro a esposa do tio, depois matou as 2 crianças, um de 1 ano e outro de 4 anos, esperou que o tio chegasse em casa, matou o tio, depois ficou com os corpos na casa dos parentes e saiu no outro dia como se nada tivesse acontecido. Patrick, ele foi condenado à prisão perpétua em 2018. E aí você me pergunta, onde aparece o Marvin nessa história? Durante as investigações, a polícia chegou até Marvin porque encontrou algumas mensagens que foram trocadas entre Patrick e o Marvin no dia que o crime aconteceu. Exatamente na hora em que tudo estava acontecendo, eles se falaram e o Patrick chegou a comentar com o Marvin como tinha praticado primeiro os 3 crimes, né? Teria matado a esposa do tio e depois as crianças. E aí o Marvin teria conversado com ele como é que ele podia fugir sem deixar nenhuma pista, e tudo isso foi parar, claro, na investigação, no inquérito, e o Marvin foi ouvido aqui, teve a prisão preventiva, mas foi liberado e contra ele não apareceu mais nada nesse caso. Só que agora o desembargador João Benedito da Silva considerou que o jovem, o Marvin, deu apoio moral e instigou Patrick Nogueira para que ele matasse o tio, a esposa e os 2 filhos do casal. E agora a gente veio conversar aqui com o advogado que faz a defesa do Marvin, que é o Shane Asfora. Boa tarde. O que pode acontecer com o Marvin a partir de agora? Ele pode ser preso? Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer à imprensa por dar a oportunidade da defesa técnica poder falar e se manifestar sobre todo este processo crime. Na verdade, o Marvin, eu tenho dito isso sempre, não praticou qualquer crime. Ele não instigou, ele não auxiliou, não praticou qualquer ilícito penal, não deu apoio moral nenhum. Com todo respeito ao Ministério Público da Paraíba, em que o denuncia, dizendo que ele instigou, que ele incentivou o Patrick a praticar os homicídios ou o homicídio referente ao tio, com todo respeito, iremos nos manifestar nos autos, mas não corresponde com a realidade. Eu tenho dito que o simples fato de estar trocando mensagens, o Marvin Henriques aqui do Brasil e o Patrick Gouveia, que é o único responsável pelas mortes de toda a família dele, lá em Piós, na Espanha, esse fato da troca de mensagem não enseja qualquer repercussão jurídico-penal. Pode até ter sido uma conduta reprovável do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista cristão, mas não do ponto de vista jurídico-penal. É esse o posicionamento da defesa. Tanto é que o Poder Judiciário aqui da Paraíba, em uma decisão recente, o absolveu sumariamente.
entendendo ser o fato atípico, a conduta do Marvin atípica. O Ministério Público recorre e a Câmara Criminal, respeitando, mas estamos recorrendo, reformou para que o processo pudesse seguir o seu trâmite normal. Apresentamos embargos de declaração e está para ser julgado na Câmara Criminal. A defesa insiste e irá insistir sempre, dizendo que Marvin Henriques não praticou qualquer crime, não praticou homicídio, ele não foi partícipe do homicídio que vitimou, infelizmente, o senhor Marcos, que é o tio do Patrick, o único responsável por essa barbárie que chocou o mundo, como você bem disse, um crime de repercussão internacional e que o grande responsável, já condenado à prisão perpétua, foi o Patrick, Patrick Gouveia, que encontra-se cumprindo pena na Espanha. Agora, quando ele troca as mensagens exatamente naquela hora em que o crime estava sendo praticado, em que ele também conta que como que o tio pode morrer, como é que ele também pode fugir de tudo isso da polícia, ele também não estaria incentivando o Patrick naquela hora? De forma alguma. O Patrick Gouveia já tinha praticado os homicídios contra a tia e contra os dois primos e estava a aguardar a chegada do senhor Marcos, que é o tio dele. E neste momento, o Patrick aciona o Marvin, que não estava sabendo de nada o que estava acontecendo, e encaminha mensagens dizendo o que tinha praticado. E vamos demonstrar nos autos várias falhas técnicas, materiais e processuais desse processo crime. As mensagens que ali estão dando, o Ministério Público está dando uma interpretação da forma que ele deseja, da forma com o olhar acusatório, mas na verdade é uma troca de mensagem em nenhum momento. E a defesa técnica está a demonstrar nos autos, e irá demonstrar mais a pormenores, que em nenhum momento há uma instigação. Em nenhum momento o Marvin Henriques instiga a ele continuar, a ele praticar o outro homicídio. Tanto é que ele inicia já a morte, já inicia os crimes lá sem que o Marvin tivesse qualquer conhecimento. Só quando ele aguarda a presença do seu tio é que nesse intervalo ele faz contato com o Marvin. Mas em momento algum, e isso será um debate processual, de que em momento algum há qualquer mensagem que denote que ele instigou, que ele auxiliou, que ele deu apoio moral ou psíquico, psicológico, nenhum. É o que eu digo. É uma situação de que ele deveria sim, ele poderia ter encaminhado essas mensagens, entregue à polícia, dito aos seus familiares, ele assim não faz. É uma conduta reprovável do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista cristão, mas não é reprovável do ponto de vista jurídico penal. É uma conduta atípica. O Código Penal não abarca essa conduta dele, uma vez que uma simples troca de mensagens, foram trocas de mensagens, não tem o condão de responsabilizado por um crime tão grave, em ser colocá-lo como partícipe de um homicídio praticado exclusivamente pelo Patrick Gouveia lá na Espanha. Então é nesse sentido que a defesa se posiciona por ser uma conduta atípica, e também iremos demonstrar que este processo crime está eivado de nulidades. Está eivado de nulidades, tem erros técnicos, materiais e processuais, e a defesa oportunamente irá se manifestar nesse sentido nos autos. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, e agradecer à imprensa mais uma vez por dar a oportunidade à defesa técnica de se pronunciar em defesa do Marvin Henriques. E a gente, Paulo Neto, vai continuar acompanhando este caso. Eu venho acompanhando ele desde a época que aconteceu. Fiquei muito abalada com essa história, inclusive lembro muito bem quando as cinzas chegaram aqui no Brasil. Então, a dor dessa família muito grande. Essa é uma história que parece não ter fim, apesar do Patrick já ter sido aí condenado à prisão perpétua lá na Espanha, continua lá recolhido, até o resto da vida, porque lá existe a pena da prisão perpétua. A gente continua acompanhando aqui para saber os próximos passos da justiça em relação a esse caso. Eu volto com você. Glaucio, um abraço.
Abraçar também o doutor Shane Asfora, brilhante advogado criminalista, amigo, inclusive presidente da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Mas nesse momento eu vou, com a máxima vênia, pedir licença ao meu amigo Shane Asfora para discordar dele. Como ele bem destacou, o Patrick, quando entrou em contato com o Marvin, para saber como é que eu posso dizer de uma maneira para, num momento como esse, Cristina, me ajuda, que as pessoas estão na hora do almoço, não chocar tanto as pessoas. Separar os corpos. Destrinchar o crime. Sabe? Ele já tinha matado as 2 crianças e a mulher. Faltava ele matar uma pessoa. Aí vem comigo aqui. Eu estou pesquisando aqui nas mensagens da época que foram disponibilizadas pela Polícia Civil do celular do Marvin. E aí o Marvin diz, entre outras coisas, cuidado para não desmaiar de fome ao Patrick que está lá e não conseguir finalizar a vítima. Aí o Patrick responde, de rocha, eu vou comer depois que derrubar ele. Deixo ele sangrando e faço um atum com pão, porque eu mereço, depois desse dia de retardado. Se isso não é uma tentativa, um incentivo à prática delituosa, à prática criminosa, de uma pessoa que já tinha tirado a vida de 3, ainda tinha o pai que estava vivo, o que é então? Eu deixo para você tirar a sua conclusão. Vai lá agora no YouTube e diz o que você pensa sobre esse caso. Eu não estou aqui para prejulgar, quem vai julgar é a justiça, o espaço está aberto sempre aqui para defesa do Marvin, né? O Patrick já está lá, né? Prisão perpétua, matou o tio, matou a tia, matou os primos, foi condenado à morte, né? Ele foi condenado a uma 4ª pena de 25 anos pelo assassinato da esposa do tio, da tia dele. E aí, na Espanha, a prisão perpétua, ela acontece por meio de prisão permanente revisável. O que é isso? A cada 25 anos, ela pode ser revista. Então, tem um novo julgamento, tá? Para saber se ele permanece mais tempo na prisão ou se ele sai. Aqueles 25 anos foram necessários, tá? Repito, a defesa de qualquer acusado sempre vai ter espaço aqui nesse programa. Eu só não sou obrigado a concordar. Respeito, tenho uma admiração grande, principalmente nesse caso, o doutor Shane, um amigo querido, uma pessoa que, inclusive, eu me espelhei quando estava fazendo direito, professor, mestre, dos melhores. Por isso também está patrocinando essa defesa importante, né? Se não fosse tão bom assim, a família teria escolhido outro. Mas e você? O que é que você acha sobre esse caso?